Amém. Já foi lido aqui em Gênesis 7:7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eu fiquei lendo esse versículo e, como professora, eu sempre tento ter a visão literal que as crianças têm. A vantagem e o lindo do ministério infantil é que a criança tem visão literal dos fatos. Se você disser para uma criança: Jesus está indo agora, está entrando na tua casa agora, a visão literal da criança visualiza na sua mente Jesus chegando no portão dela, abrindo a porta, dentro daquela casa amarela, abrindo os cômodos, entrando pelo quarto. Essa é a visão literal da criança. Se a igreja recuperar a visão literal da criança, vai voltar a ver milagre, vai voltar a viver mudança, vai voltar a ver avivamento, vai voltar a sentir a presença de Deus. Abra os teus olhos hoje, porque eu já estou sentindo graça. Eu já estou sentindo graça para dizer: o céu me autoriza a dizer que escamas estão caindo dos teus olhos, para que você entenda que a porta da arca ainda está aberta para a tua vida. A porta da arca ainda está aberta, ainda há uma esperança. E aí eu fiquei olhando para esse versículo e comecei a pensar em Noé. Cadê a primeira imagem do telão de Noé, por favor, rapidinho? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter criado o homem. O homem estava cheio de pecado. Eles estavam fazendo coisas que entristeciam o coração de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por isso que nós precisamos da graça, do perdão de Deus. Mas aí Deus disse: vou destruir o homem, vou destruir a terra, porque a terra, o ser humano, tem me entristecido. Mas no meio de todo mundo, Deus olhou para o homem justo e viu. Olhou para Noé e disse: eu vou poupar a casa dele, a família dele, porque ele é honesto, ele é íntegro, ele é bom, e eu vou poupar a casa dele. E aí Noé conversava com Deus. Deus falava com ele. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé, no meio de um monte de gente que estava cometendo vários tipos de pecados, Noé ainda era um homem de uma mulher só. Cadê a mulher de Noé? Ele só tinha uma esposa. Ali as pessoas já estavam com mais de uma esposa, já estavam casando várias vezes, mas Noé não. Noé só tinha uma esposa. E desse casamento nasceram 3 filhos, e os seus filhos também, pode passar, eram casados apenas com uma única mulher. Essa era a família de Noé. Deus olhou para 6 pessoas na terra e disse: vou poupar. Então Deus começou a falar com Noé. Pode passar outra imagem. O segredo de Noé é que ele era atento à voz de Deus. O segredo de Noé é que, mesmo ele não sabendo fazer a arca, Noé não era construtor. Sabe o que Noé era? Agricultor. Solta o louvor que eu deixei aí. Mesmo Noé nunca tendo construído nada, o segredo dele era: Deus falava com ele. Pode soltar o louvor que eu deixei, o terceiro hino.
Deus falava com Noé. E os ouvidos dele, estavam sempre atentos para ouvir a voz de Deus. Noé não sabia construir, mas ele se posicionou. Cadê Sara? Noé disse assim: eu sou agricultor, mas se é pela minha família, eu vou virar um construtor. Se é pela minha casa, eu vou aprender. Por quê? Porque Deus falava com ele. Deus instruía ele. Deus falava para ele: vai Noé, pega a régua. Começa a medir a madeira. E o pai que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele se levanta como construtor na sua casa. E quando ele pega a régua, é para que ele não gere nenhuma imparcialidade entre os filhos. O homem que teme ao Senhor não tem filho preferido. Ele ama todos da mesma maneira. Não tem filho predileto. Ele sabe medir a qualidade de cada um. O homem que teme ao Senhor, ele se posiciona dentro da tua casa. Ele pega o serrote e ele começa a cortar tudo que está trazendo maldição para a tua casa. Tudo que está trazendo coisas ruins para a sua casa. O homem que teme ao Senhor, ele não abre mão de unir peças, de bater, de fazer barulho. Às vezes, esse barulho aqui significa falar, instruir, ensinar o tempo todo e não se cansar. Ele pega o martelo de manhã, ele pega de tarde e ele fica inculcando o amor de Deus e a palavra de Deus na mente da criança. Noé se posicionou como construtor e ele disse: eu vou unir todas as peças. Eu vou unir a minha casa, porque a chave de fenda, ela junta parafuso com parafuso, ela pega madeira e começa a unir madeira. Então o homem que teme ao Senhor, que se posiciona, ele diz: pela minha família eu me levanto, pela minha casa eu faço algo. E aí Deus começa a te dar o projeto. Deus começa a escrever uma nova história para a sua casa. Deus começa a te dar a direção. Deus começa a dizer exatamente como você vai fazer. E foi assim com Noé. Noé trabalhou muito, 120 anos, construindo a casa. Sarinha, ele ficou 120 anos. Gente, ela só está me ajudando para a gente ganhar tempo. Construindo a arca. 2 pessoas aqui para abrir esse painel para mim, por favor. Enquanto ele construía, ele pregava para as pessoas. Ele dizia: vocês precisam se arrepender, porque vai cair água do céu em formato de chuva. Deus disse que vai fazer chover. A humanidade não conhecia ainda a água que caía do céu. A humanidade nunca tinha visto água caindo do céu. Então Noé falava o que Deus falava com ele. E dizia: vai chover, ele vai inundar a terra. E se vocês não se converterem, vocês irão morrer. Aí nós lemos esse versículo que diz: Então entrou Noé, os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Cadê Noé? Vem, Noé. Vamos chegar mais para lá um pouquinho. Mais para cá, mais para cá. Isso, está tampando bem. Por lá de cá então, vem. Aqui. Peraí, que dentro da visão literal que nós conversamos, o versículo está assim, veio Noé, a arca está pronta. Foi você quem fez isso junto com a tua família.
E essa arca para você e a sua casa significa proteção. Você levantou com a tua mão e o Senhor agora está dizendo: eu vou poupar a sua casa e a sua família. Eu vou guardar a tua família. Tudo que você faz para surpreender os seus filhos tem resposta no céu. Tudo que você faz, o Senhor cuida. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. Se posicione, pai, se levante, mãe. A tua casa tem dono, os teus filhos precisam de proteção. E é a família responsável em dar a proteção para os teus. Aí a Bíblia diz assim que veio Noé. Primeiro, no versículo que eu li, veio Noé. Por que Noé na frente? Líder, sacerdote, aquele que está abrindo o caminho para os filhos passarem. Veio Noé. Aí atrás de Noé diz a Bíblia, os filhos. O Senhor me autoriza a dizer que Ele está dando oportunidade para Noé aqui. Ele está dizendo: vai na frente, vai, que os seus filhos irão seguir os teus passos. Os seus filhos vão andar atrás de você, vai na frente. Aí a Bíblia diz: veio Noé e os filhos. E aí diz assim: atrás dos filhos veio a mãe. Está na Bíblia. Aí eu fiquei pensando, por quê? Por que Noé não botou a mulher, a mãe, do lado dele? Eu fiquei pensando, mas aí eu me lembrei da minha mãe. E eu entendi por que Deus não botou a mulher de Noé do lado de Noé. Porque a mãe, ela é assim, levanta a mão, as duas. A mãe é a guardiã, é a retaguarda da oração. É aquela que não sai do quarto enquanto Deus não fala. É aquela que quando se ajoelha a atmosfera da casa muda. É aquela que ora no fogão, que canta no tanque, que adora no meio da dor. Ela vem dizendo: vai guardando Deus, vai guardando Deus. Guarda os meus filhos, guarda o meu marido. Ela vem na retaguarda. E com isso, ela já está ensinando as noras a fazer o mesmo. Siga o meu exemplo e a sua casa será bem sucedida. Levanta a mão e vem, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem. Ei, entra Noé, entra a família e Deus guarda toda aquela casa. Deus guarda, e Deus não se esqueceu de quem? Não se esqueceu dos animais. Venham, 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 venham. E aí, vai tentando ficar atrás da arca, vai. Vai tentando ficar atrás da arca. Isso. Tá vendo, gente? Não é só pregar, não. Tem que pregar, fazer recurso. Aí veio a bicharada toda, olha. E faltou bicho ainda. E entrou todo mundo atrás da arca, vai. Todo mundo atrás da arca. Todo mundo atrás da arca. Vai os bichinhos. E aí diz a Bíblia que depois que eles entraram, Deus fechou a porta da arca e começou a chover. Começou a chover. Não choveu somente aonde a arca estava, gente. Choveu no mundo todo. O dilúvio veio sobre o mundo todo. E começou a chover, começou a chover. E choveram 40 dias, 40 noites. E a arca começou a flutuar. Começou a flutuar. E quem estava do lado de fora e não entrou, e não aceitou, morreu. Não se arrependeu, mas havia uma esperança de recomeço dentro da arca. Havia uma história que ia começar novamente dentro da arca. Deus está dizendo: Noé, eu não vou só poupar a sua família, eu vou te dar histórias para contar.
Eu vou fazer de você gerador de milagres de vidas. Eu vou usar a sua família, Noé, para um recomeço na humanidade. A Bíblia diz que depois de muitos dias lá dentro, Noé pensou que já poderia sair. E ele fez o quê? Soltou um corvo para ver como que estava a situação lá fora. A arca tinha 3 andares, mas só tinha uma porta e uma janela. Era o único jeito de saber o que estava acontecendo. E aí o corvo foi e não voltou. Talvez tenha achado uma carcaça no meio do caminho e se perdeu e ficou por lá. Mas aí depois, Noé manda uma pomba. Casa de crente não tem corvo. Casa de crente tem presença do Espírito Santo. Ele manda uma pomba, mandou uma vez, ela não voltou com nada, mandou pela segunda vez, e quando ela volta, ela traz do seu biquinho um ramo de oliveira. Oliveira representa vida, tem vida chegando, tem vida, Noé, tem vida chegando, Noé, tem boa notícia do lado de fora, tem boa notícia do lado de fora. Rabaiai, carabaias, rabaiai, carabaiai, kiribaias, shiribaias. Deus te chamou para proteger os teus. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, mas só palavra vai. Esse menino é seu, meu irmão. Esse menino é seu. Vem aqui um pouquinho. Por causa da aliança, você sai desse congresso dizendo: eu vou lutar mais pela minha casa. Por causa dessa aliança, o Senhor protege o teu filho. Cadê o irmão que vai cantar esse louvor? Vem aqui. Não era você, mas agora vai ser você. Me desculpa que dessa vez eu preciso que seja ele. Só me perdoa, aquele dali que está sentado ali. É que eu não posso falar esse de azul. Joelma, cadê teu esposo para cantar? Aí está na cantina. Marcos vai cantar. Tudo bem, meu irmão? É por causa dessa aliança que hoje o céu esconde a tua casa. Tinha que ser você, rabaiai, tudo que é teu eu guardo, eu estou sentindo graça, presença, recebe graça, recebe saúde, recebe renovo, recebe o toque, recebe presença, recebe do Senhor. Ah, se não fosse a aliança, se não fosse a graça, se não fosse a presença, se não fosse o Espírito Santo. Se tiver mais alguém da casa dele aqui, corre para cá. Se tiver mais alguém, corre para cá. Eu ainda estou na Bíblia para dizer: o Senhor fez uma aliança com o homem. O Senhor fez uma aliança com Noé. E por causa da aliança, a sua casa está guardada. É tudo teu. De promessas, Deus que não é homem. É tudo teu. Rabaiás.
liderança. Rabai, Carabaias. Iribaiaiaias. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. A tua casa tem sacerdote. A sua casa tem sacerdote. E o Senhor está dizendo: eu trago um recomeço através de você. Eu trago um recomeço através de você. Aleluia, 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 aleluia. Ei, eu tenho 2 minutos para perguntar. Não dá tempo de mostrar mais nada. Eu tenho 2 minutos para perguntar. Vou fazer do jeito que Jesus está falando para fazer. Onde está o primeiro pai para Jesus aqui hoje? Calma que eu ainda estou pregando. Eu sou tia de criança. Segura, é isso mesmo. Onde está o primeiro pai que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Levante a sua mão e acende. Jesus Cristo quer ser o Senhor da sua casa.